Olá, gente. Estamos aqui novamente, né? Pessoal, estamos aqui novamente para dar sequência à nossa aula, né? Nossa segunda aula do dia, né? Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês e vamos adiante, né? Vamos seguir com a nossa aula. Pessoal, nossa aula anterior, né? Nós estávamos aqui, sequência didática 10, editorial, onde nós estamos. Os objetivos da nossa aula: reconhecer os aspectos relacionados ao gênero editorial, identificar os elementos composicionais e estruturais do editorial, ok? Nisso está também a questão da linguagem. Bom, nós falamos sobre informações iniciais, recordando a aula anterior, e aí nós entramos no editorial, características do gênero, e estamos vendo questões sobre o editorial, ok? Então, esse ponto aqui de informações iniciais e temas da aula anterior, nós não precisamos mais passar por aqui, apenas lembrando que na primeira aula de hoje, nós já começamos com esse tema editorial, e o que nós estamos fazendo? Nós estamos resolvendo, visitando questões de concursos, e questões de vestibulares e de Enem, para a gente fixar bem o que é o editorial da forma como nós realmente queremos. Terceiro ano, provas que nós vamos fazer, o que nós vamos encontrar. Com essas questões de prova, nós estamos aprendendo mais sobre o editorial, estamos fixando esse tema, ok? Então, mas o que mais que nós podemos falar sobre o editorial, ou o que nós podemos reforçar sobre o editorial? Né? O editorial, nós vimos que é a matéria do meio, é um gênero do meio jornalístico, né? O editorial jornalístico. É um texto de opinião do veículo de informação, do próprio veículo, o jornal, se é o jornal o Globo, o editorial é da edição do Globo, é o jornal o Globo que traz a opinião dele. Né? Se é a revista Veja, é a revista que traz o seu texto de opinião, né? A sua opinião é a opinião do veículo, ok? Normalmente, ele é produzido pelo editor-chefe. Não vem com o nome dele, quando vem assinado, vem apenas como editor-chefe, né? Ou escrito apenas editorial. Né? O que mais que nós temos sobre o editorial? Normalmente, em jornais e revistas, é onde nós costumamos encontrar o editorial. No jornal, é comum estar onde? Na seção de opiniões. Por quê? Na seção de opiniões, além de encontrar opiniões de diversos colaboradores das mais diversas áreas do jornal, nós teremos também a opinião do próprio veículo. Né? Nas revistas, costumam vir no início com o título de carta ao leitor ou recado do editor. Né? Então, o recado do editor é uma carta ao leitor. Então, percebe como que nós identificamos o que é um editorial? O que mais? Eventualmente, em telejornais, ou seja, na televisão, na rádio, mas principalmente na televisão, expor um ponto de vista do veículo sobre determinado acontecimento. Então, vocês já viram no jornal da televisão, né? Às vezes o apresentador, né? O repórter, ele lê lá uma nota da empresa, né? Do veículo de comunicação, eventualmente em telejornais. Okay? Bom, gente, então aqui estão mais características do editorial que nós precisamos saber. São através dessas informações, ou é através dessas informações, que nós vamos ter condições de enfrentar as questões que venham aparecer sobre o editorial, ok? O texto, ele é expositivo argumentativo, normalmente em terceira pessoa. Então, veja só, qual que é a tipologia desse gênero textual, o editorial? O editorial é um gênero textual de tipologia expositivo argumentativo. Por que expositivo? Porque expõe um assunto já conhecido, já consolidado. E argumentativo porque traz opiniões e traz argumentação a respeito daquele tema. E por que em terceira pessoa? Porque dificilmente vai aparecer lá nós. Quando se fala nós, está falando da empresa, mas eu, primeira pessoa, não vai aparecer. Por quê? É o veículo de comunicação, é um texto expositivo, argumentativo, que nós já vimos na aula sobre tipologia textual, que o texto expositivo argumentativo ele é impessoal, né, em terceira pessoa, certo? É o caso do editorial. Não é uma pessoa que defende o seu próprio ponto de vista, como ocorre numa dissertação ou num artigo de opinião.
não é uma pessoa, é o veículo de comunicação, ok? O que mais? O editor-chefe defende o ponto de vista da instituição, não dele. Normalmente é o editor-chefe que escreve o editorial, mas não é o ponto de vista dele, sim o da instituição. Por isso, nós vimos atrás, né, anteriormente, que é um artigo institucional. O editorial, ele é institucional, porque é da instituição e não do profissional dela. Entendeu? Bom, se ele é institucional, então o texto poderá até apresentar ponto de vista que não é o que pensa o editor-chefe, mas sim a instituição. O editor-chefe escreve, mas não com o ponto de vista dele, sim com o da instituição. Entendeu? Autorreferência, o que é isso? É a menção ao nome do veículo dentro do próprio texto. Às vezes isso acontece, não é frequente, mas pode acontecer. Isso significa, isso ajuda a identificar o veículo. Normalmente não acontece no artigo de opinião. Aqui, ele é autorreferencial, o editorial, porque às vezes aparece lá. A revista Veja, ela se posiciona assim, assim, assado, e às vezes isso está escrito dentro do texto. A autorreferência é nomear o próprio veículo de comunicação. Em revistas mensais ou semanais, sobre temas específicos, o editorial costuma ser um resumo do conteúdo daquela revista. Por exemplo, revistas de viagem, fala só sobre viagens. Mas o editorial vem no início e faz um resumo do que vai trazer aquela revista. Na edição dessa semana, nós vamos fazer um percorrido pelo sudoeste da Europa. Né? Então, traz um resumo. Ou se o assunto é sobre veículos, ou sobre carro, uma revista semanal sobre carro. Na edição dessa semana, nós vamos conhecer um pouco mais dos carros antigos. Né? Então, antecipo o que a revista vai trazer. Quando é um periódico semanal ou mensal, ok? É isso, gente. Bom, então, teoricamente, nós já estamos, digamos assim, bem a par do que vem a ser um editorial. Vamos, então, partir para nossas questões, ver o que mais que nós podemos aprender através dos enunciados das questões. Mas, antes disso, vamos ler um editorial? Vamos fazer, nessa parte prática, a gente lê um editorial e depois parte para as questões. Vamos lá. Olha só, eu mostrei lá na aula anterior para vocês a cara desse editorial, que é agora recente, né? Desses últimos 3 dias. Está escrito editorial em algum lugar? Não, não está escrito. E como que nós sabemos de cara que é editorial? Por causa do editor, da pessoa que aparece. Porque normalmente, quando o artigo é escrito por uma pessoa, aparece o nome da pessoa sempre. E aqui está aparecendo o quê? O G1. O que é G1? Tem alguma pessoa que chama G1? Não. Tem um portal de notícias chamado G1. Então, percebe que nós já identificamos o editorial por aqui. Enem, leia a redação em nota 1000 da edição da prova. INEP divulgou o espelho da redação, ou seja, imagem digitalizada do texto, entregue no dia da prova. Notas saíram em março. Estudantes que tiraram nota 1000 compartilharam exemplos com G1, conosco, né? O veículo de comunicação. Notícia de 28 de 5, agora de 4 dias atrás, ok? Bom, vamos ler esse editorial, então, para a gente captar o que nós temos aqui. Ok? Vamos lá. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, responsável pelo Enem 2020, divulgou nesta sexta-feira, 28 de maio, o espelho da redação, ou seja, a versão digitalizada do texto que os candidatos entregaram no dia da prova. As notas já haviam sido divulgadas em março. Estudantes que tiraram nota 1000 na redação compartilharam exemplos de texto com o G1. Olha a alta referência, pessoal. A alta referência que nós falamos, apareceu aqui o nome da instituição. As imagens e a transcrição do texto estão abaixo. Os dados dos candidatos foram preservados. O candidato interessado em acessar a imagem da redação precisa, a imagem da redação que os alunos fizeram, precisa entrar na página do participante e informar os dados de login. No Enem 2020, 28 candidatos tiraram nota 1000 na redação, segundo o INEP. Confira abaixo, olha a conversa com o leitor, a carta do editor para o leitor. Confira abaixo algumas das redações que tiraram nota 1000 no Enem 2020
sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, o tema da redação. Em seguida, a transcrição do texto completo. Eu não terminei o editorial, porque agora as informações que vêm não são importantes. Aqui já deu para a gente perceber do que se trata, né? Então, aqui nós temos o editorial tratando sobre uma notícia, né? Um fato importante que o portal está trazendo, o veículo de comunicação está trazendo, então ele antecipa para nós o que é que ele vai mostrar de importante nessa edição, ok? Bom, gente, em alguns casos o editorial pode trazer assinatura. Nesse editorial, veio a assinatura do portal. Quando vem assinatura, quando vem uma assinatura, normalmente é a assinatura do editor. Veja-se aqui, por exemplo, a revista Super Interessante. Nós temos aqui no editorial que tem a assinatura de uma pessoa. Raro isso, né? Nós falamos que isso não e apareceu. Veja só, Covid-19. Falta de segunda dose é mais um exemplo de descaso. Para a saúde pública, não faz sentido deixar gente sem a dose número 2 para ampliar a quantidade de pessoas que receberam a dose número 1. Olha aqui, olha o cara, Alexandre Versignassi, 21 de maio de 2021. O tema é saúde, a revista é super interessante. Mas, professor, por que tem uma pessoa assinando esse editorial? Não é o veículo que assina, sim. Nesse caso aqui, olha quem é o cara, diretor de redação da Super Interessante. Então, esse Alexandre, ele assinou o editorial, mas assinou como diretor de redação. Agora, eu trouxe isso para vocês perceberem que isso não é comum. Nós só conseguimos fazer essa ligação por ver aqui a função dele. Se ele assinar, vai aparecer a função, que é o diretor de redação, o editor-chefe, né? Eu trouxe aqui para vocês, nós não vamos ler esse editorial, mas observemos que ele foi produzido pelo diretor de redação da revista. Então, traz o quê? A opinião da revista, ok? Bom, então é um caso excepcional, não foi trago para vocês. Em outros casos, o próprio veículo se apresenta como responsável. Então, veja nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, um veículo de comunicação, Correio Brasiliense, visão do Correio. E aqui ele fala logo no título, visão do Correio, corrida de recuperação. A conclusão eloquente em relação a tudo isso é de que passou a hora de ir atrás do tempo perdido e fazer o que no automobilismo se chama corrida de recuperação. O Brasil tem urgência de mais e mais vacina e de todos os tipos, além das 3 que já são aplicadas. A outra é a da Pfizer. Quem? Correio Brasiliense, postado em 31/5, às 6 horas da manhã. Então, a visão do Correio assinada pelo Correio. O que nós falamos? Que, em alguns casos, o próprio veículo se apresenta como responsável pelo editorial. Né? Nós não vamos ler também esse editorial, trouxe só para que observemos que o próprio veículo de comunicação assume a produção do editorial. Perfeito, gente? Então, o objetivo era esse, para vocês verem a cara de um editorial, como que nós identificamos que aquilo é um gênero editorial. Vamos lá, então. Mais algumas questões de concurso para a gente fechar essa aula agora só com questões, ok? Nós vamos aprender mais com ela. Né? A Prefeitura de Boa Vista, Roraima, concurso 2004. Veja o que caiu. O processo editorial pressupõe escolha, decisão, deixa eu ver, decisão e hierarquia, tanto dos temas quanto da apresentação gráfica de um jornal, revista ou qualquer outro produto impresso. A subjetividade do processo deve refletir um enfoque editorial. Então, veja só, aqui está falando do processo todo, não só do editorial como um gênero textual, né, mas está falando de todo o editorial. Para quê? Para que a gente saiba ver que existe o gênero editorial, que é o texto, e existe o processo editorial, né, que é a produção gráfica. Né? Então, aqui está falando que pressupõe escolha, decisão, hierarquia, tanto dos temas quanto da apresentação gráfica de um jornal. Entra aqui o papel de quem? Do editor-chefe. Né? A subjetividade do processo deve refletir um enfoque editorial, não de cada pessoa para o trabalho. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Né? Então, a gente percebe de cara que é uma afirmação correta, mas o que precisa, o que nós precisamos aqui é essa informação que aparece no enunciado, ok? Vejamos mais um. Instituto Federal do Amapá, 2016.
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de texto que é o principal texto de opinião em um órgão de informação e que representa tradicionalmente o ponto de vista desse órgão de informação sobre um importante tema da atualidade e pode não ser assinado. Subentende-se uma assinatura coletiva. Percebe que aqui trouxe a própria questão, o próprio enunciado da questão trouxe para nós o editorial. Nós precisamos fazer o link desse gênero com essa informação. Lógico, nós já sabemos que é editorial, não vou nem pedir para vocês perguntar o que vocês marcar editorial. Mas o que eu peço é que vocês observem o reforço que vem no enunciado sobre o que é o editorial. Olha só, o tipo de texto que é o principal texto de opinião em um órgão de informação. Então, o editorial é o principal termo de texto de opinião em um órgão de informação e que representa tradicionalmente o ponto de vista desse órgão de informação sobre um importante tema da atualidade. Agora, olha aqui, gente, e pode não ser assinado, subentende-se assinatura coletiva. Vocês perceberam que pode não ser? Vocês viram aquele anterior que o editor-chefe, o Alexandre, assinou como redator-chefe, o editor-chefe? Nós vimos o outro que o próprio G1 assinou, então pode não ser assinado, mas se tiver assinado, é pelo editor-chefe. Percebe a importância do termo aqui? Outra questão. Câmara Municipal de Caruaru, Pernambuco, 2015. O texto opinativo não assinado que reflete o posicionamento do veículo noticioso é conhecido como. Preciso perguntar para você se é resenha, editorial, reportagem, artigo? Claro que não, né? Eu estou focando aqui o quê? Estou focando aqui com vocês o enunciado, a informação que traz o enunciado. O texto é opinativo, não assinado e reflete o posicionamento do veículo noticioso. É o editorial. Perfeito, gente? Veja outra questão. O Enem de 2014. Aí traz um texto aqui, ó. A última edição deste periódico, olha só, a última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada de sinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, o material tirado ao lado da pista, como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de sua residência e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Um perigo. Perceberam um artigo onde fala este periódico, que a reportagem encontrou, fala o nome de pessoa. Né? Tá. Vimos o texto do Enem e agora o que a questão nos traz. Veja só. Esse editorial, opa, então já identificamos que é um editorial e aqui está confirmado. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é, agora sim, bom, aqui nós vamos então aprender uma função social desse gênero textual, né? Que é o editorial. Será que nós sabemos já? A função social do editorial é apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo, apresentar fatos, chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal, provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados, interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública, trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. O que vocês marcariam? Essa correta. Então, aqui nós aprendemos o quê? Que o editorial ele tem uma função social, ou melhor, tem várias funções sociais, sendo que uma delas é interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Então, normalmente,
O editorial, ele traz opinião crítica a respeito de determinada notícia, determinado acontecimento do momento, ok? Aprendemos mais um pouquinho? Sim, aprendemos, né? Vamos para outra. Câmara de Itaquaquecetuba, São Paulo, 2018, um concurso. O texto jornalístico que não tem o dever de ser objetivo e imparcial, que não é assinado porque representa a opinião do veículo de imprensa sobre determinado fato, é chamado de... duvido que vocês tenham errado essa, né? Eu acho que vocês marcaram editorial. Então, veja que nós aprendemos um pouquinho mais. O editorial é um texto jornalístico que ele não tem o dever de ser objetivo e imparcial, ele pode ser parcial, ele traz a opinião argumentativa do meio de comunicação, ou seja, o meio de comunicação, ele se posiciona, ele não só dá notícia. Uma coisa é o meio de comunicação trazer uma notícia. Pessoal, aconteceu isso em tal lugar, em tal hora, com tais personagens. Isso é uma notícia. E o que é o editorial? É comentar aquela notícia de uma maneira crítica, né? Trazer ao leitor um comentário com opinião pessoal, não, com opinião do veículo de comunicação. Então, o editorial pode ser objetivo e imparcial, não precisa ser assinado, porque ele representa o quê? A opinião do veículo de imprensa, e não de quem escreveu a notícia. É o editorial, ok, gente? Bom, a última aqui para a gente fechar essa aula, o concurso da BI de 2010. Veja o que ele traz. Editorial, crônica e coluna são gêneros jornalísticos presentes em diferentes mídias. José Marques de Mello afirma que tais gêneros possuem formatos variados em todo o mundo. A respeito do editorial especificamente, e de outros gêneros no jornalismo brasileiro, julgo o item a seguir. Ponto. Qual é o item? A impessoalidade é uma característica do editorial, cujo texto não é assinado pelo redator. Neste caso, deve-se utilizar a terceira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. E aí? O que vocês interpretam, o que vocês me dizem dessa afirmação? A impessoalidade é uma característica editorial? Né? A impessoalidade. Cujo texto não é assinado pelo redator. Não precisa ser assinado pelo redator, não é assinado, não é obrigatório que seja assinado, mas pode estar assinado desde que esteja identificado que ele é o redator-chefe. Nesse caso, deve-se utilizar a terceira pessoa, sim, a terceira pessoa do singular, ou a primeira pessoa do plural. Está estranho, né? Errado. Por quê? Primeiro, porque não é assinado, não é obrigatório, né? Não podemos afirmar. Nós podemos dizer que um texto que normalmente não é assinado, não precisa nem colocar pelo redator, e que a primeira pessoa do plural também, ela não é bem-vinda, né? Pode até parecer o meio de comunicação se apresentar como nós, né? Traduzindo o coletivo do meio de comunicação, mas normalmente é a terceira pessoa. Então, olha, isso aqui foi dado como errado para a questão da... Ok, gente? Então, bom, tem mais uma aqui, ó. Falei que era a última, mas não, deixa eu ver. Tem a BIM e essa aqui. Ministério, MJ, deve ser Ministério da Justiça de São Paulo, não sei, deve ser isso aí, 2015. Um editorial é um tipo de texto jornalístico que se caracteriza por texto opinativo, que reflete o ponto de vista assumido pelo veículo de comunicação, opa, parece que é essa, breve texto de perfil noticioso, geralmente composto de um parágrafo. Não vemos isso. Texto assinado que repete a opinião do autor a respeito de algum fato ou tema da atualidade, do autor? Não, do veículo. Relato de maior densidade e profundidade que a notícia de caráter investigativo, de maior densidade e maior profundidade que a notícia de caráter, e é de caráter investigativo? Também não. Né? Texto que apresenta análise e crítica sobre determinada obra cultural científica? Não. O texto não é sobre isso, é sobre fatos do cotidiano. Então, como vocês viram, a letra A é a mais adequada, tenho certeza que vocês também marcaram essa. Então, um editorial é um tipo de texto jornalístico que se caracteriza por
ser um texto opinativo que reflete o ponto de vista assumido pelo veículo de comunicação. Feito, gente. Eu acho que assim nós esgotamos esse tema. Podemos dizer assim, né? Acho que é meio forte até dizer que esgotamos, mas nós somos longe. Né? Tem mais uma aqui, ó. Core MS 2018. O editorial do jornal é uma categoria sociodiscursiva que somente pode ser aprendida num estudo que enfoque as relações inextricáveis entre a dimensão verbal e a dimensão social dos textos. Alves Filho, 2006. Qual alternativa abaixo define a função do editorial do jornal? Então, tá, ele trouxe um conceito editorial, né, aqui, né, categoria sociodiscursiva, que só pode ser apreendido no estudo que enfoca as relações entre a dimensão verbal e a dimensão social. Né? Ah, tá. E qual alternativa define a função do jornal? A linha editorial não representa a filosofia de toda a empresa jornalística. Estranho. Representa uma das principais entidades interpretativas configuradas no espaço impresso. Está condicionada a um rigoroso processo de seleção, de conferência de dados, que, em geral, deve coincidir com a linha política da instituição. Opa, eu soltei sem querer, agora vocês já viram, tá bom demais. Né? Eu fui mexer aqui e acabei mostrando para vocês a resposta. Esclarece e explica os acontecimentos explorados na mídia online que transcorrem no âmbito jornalístico no sentido de ajudar o leitor a compreender a complexidade da notícia. Né? Então, como vocês viram aqui, então a letra C é a correta. Né? Que alternativa abaixo define a função do editorial? Está condicionado o editorial, né, a um rigoroso processo de seleção, de conferência de dados, porque ele vai trazer dados sobre uma notícia, tem que ser dados conferidos, né, que, em geral, deve coincidir com a linha política da instituição. Né, a linha política da instituição tem que estar representada. Observe que se evita sempre ou nunca, fala aqui em geral, para não abusar dos termos sempre ou nunca. Ok, gente? Bom, pessoal, agora sim, a última. Então, essa foi a última do Core MS. Não sei nem o que é Core, mas é um concurso, ok? Então, pessoal, assim, eu acredito que nós tenhamos tratado bastante, de forma bastante aprofundada, esse tema do editorial. Estamos prontos para 5 e prontos também para questões de concurso de Enem que venha tratar desse tema, ok? Então, gente, os slides dessas aulas vou colocar para vocês aqui. E aí vocês, agora vocês não precisam se preocupar com isso, porque na 4 não cai, mas no futuro vocês precisam voltar aqui e estar com esse tema em dia, ok? Pessoal, eu agradeço a participação de vocês aqui, desejo para vocês boa prova semana que vem, bom feriado, tá? Que vocês estudem para a 4, a orientação está dada sobre a questão da primeira geração, questões discursivas, mas eu sei que vocês vão se dar muito bem. Boa prova para vocês, bom final de semana, obrigado pela atenção. Tchau.